Sou Evaldo Gomes, sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional aqui da Unifespa. Também dou aula no curso de Agronomia e estou como coordenador do programa de pós em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia, desde dezembro de 2017. Bom, o crédito de carbono é um mercado que ele já vem sendo discutido há muito tempo nesses encontros, né, que são feitos por países, organismos multilaterais em relação à crise climática, em relação às mudanças climáticas. E no último encontro importante, que foi em Paris, né, em 2015, foi feito um acordo para regular esse mercado. Por quê? O que é esse mercado? É um mercado em que as empresas que poluem, os países que mais poluem, que estão na dianteira, Estados Unidos e China, eles procuram compensar com a compra de toneladas, né, de gases do efeito estufa, principalmente, né, os derivados aí do carbono que são dispensados pelas indústrias e que foram, né, colocados aí na atmosfera desde a primeira revolução industrial. Então, assim, é um mercado um pouco diferente, ele gera uma certa confusão, porque ele não é para gerar lucro, é para ele gerar compensação. Você compra uma tonelada, né, você paga por cada tonelada de carbono emitido, de dióxido de carbono, de outros gases do efeito estufa, você paga uma compensação que a gente chama de crédito de carbono para esses países mais pobres. Estão pagando para a gente alterar a nossa matriz mais rápido, né, dado que nós temos uma dificuldade maior de captar recursos, de promover investimentos em relação à alteração da matriz tecnológica, né, de forma mais sustentável. Eles promovem incentivos para que a gente possa facilitar, né, para que facilite nossos investimentos público e privado em relação às mudanças climáticas. Principalmente na Amazônia é importante esse contexto. Então, qual é o dilema que a gente tem agora? É a regulamentação desse mercado. Então, assim, o que a ONU, o que os países estão tentando apontar, que eles apontaram lá em Baku, no Azerbaijão ontem, na COP29, né, na reunião da cúpula sobre o clima, foi o quê? A gente precisa regulamentar melhor esse mercado, para não haver fraude, né? Um mercado que não depende só de forças de oferta e de demanda. Como é um mercado de compensação, que você precisa pagar por aquilo que você já poluiu, é um mercado que precisa de legislação, de convenções internacionais, que os países precisam ter realmente, né, apresentar intenção de que os países pobres sejam realmente financiados para fazer essa transição. Não que já não estejam fazendo, não que os países mais pobres poluam mais, muito pelo contrário, mas que porque eles têm uma dificuldade maior de promover essa transição também por questões financeiras, né? Ele vai promover dois impactos importantes. O primeiro impacto é do ponto de vista financeiro, porque sempre que há possibilidade de investimento, você está organizando a sociedade para ela ficar melhor no futuro, né? Não que todo investimento seja bom. Alguns investimentos podem gerar mais poluição ao meio ambiente, pode gerar mais desigualdade social. Mas, nesse caso, você tem uma intencionalidade de todos os países de promover um investimento que gere realmente, né, sustentabilidade, redução da desigualdade social, inclusão, proteção a comunidades. Essa é a intenção, né? Não estou falando que, de fato, isso vai ocorrer 100%. Mas isso é um benefício importante, porque você tem uma fonte de investimento que pode ser utilizada para isso, para projetar a sociedade para isso. Um outro benefício é porque você incentiva as próprias empresas do país também a reduzir a emissão de gás carbônico, né? Ou de outros gases do efeito estufa. Se o governo coloca parâmetros adequados para medir se a empresa está poluindo menos, isso gera um ganho em termos de qualidade da produção de mercadorias no Brasil, porque você passa a produzir mercadorias reduzindo os danos ao meio ambiente, né? Então isso é importantíssimo para você avançar, inovar em termos de matriz tecnológica, pensando, né, em processos aí de redução dos efeitos da crise climática. Aqui, especificamente na nossa região da Amazônia, que existe uma faixa de desmatamento mais avançada, o que preocupa a maior parte das pessoas que fazem o cálculo, porque assim, o mercado de carbono realmente é um cálculo que precisa ser feito do quanto que uma região está emitindo, do quanto que uma região que ainda tem a floresta de pé está absorvendo. Então é um cálculo físico, né, que se faz. E depois você mensura isso em termos monetários. No caso da nossa região, o que se discute muito é que compensa pouco, né, as áreas que ainda não foram desmatadas compensam pouco em relação à emissão que você tem de gases do efeito estufa a partir de pastagens, a partir de queimadas, de tal modo que alguns estudos já apresentaram, né, que esse ano, no ano passado, a gente teve
nós não tivemos uma absorção, sequestro líquido de carbono pela floresta amazônica, dada a quantidade de queimadas que houve na floresta. Então, assim, pensar possibilidades de entrar no mercado de crédito de carbono a partir do agronegócio é necessariamente pensar que o agronegócio precisa reestruturar seus custos, né? E substituir a renovação de pastagem a partir da queimada por outros modelos, outros métodos de renovação de pastagem, certo? Reconhecer que o desmatamento desenfreado também pode prejudicar em termos de negócio, porque é um recurso que poderia entrar para financiar uma nova matriz tecnológica do agronegócio e pode muitas vezes ser barrado por conta dessas limitações ambientais que a matriz atual provoca. No nosso caso, nós temos essas empresas que vêm de fora para dentro e que já começaram esses diálogos, o que coloca uma certa preocupação em relação à necessidade tanto de esperar convenções mais seguras sobre esse mercado, né, que torne esse mercado um mercado que tenha leis comuns a nível mundial, mas também a nível nacional, né? Os governos têm uma dificuldade também de certificar quais os territórios podem participar, como, né, quais os procedimentos, como proteger determinadas populações que têm uma certa vulnerabilidade maior de se apresentar nos setores econômicos, enfim. Então a gente já tem um pouco dessa entrada dessas empresas, mas ao mesmo tempo essa nebulosidade em relação a como que vai se estabelecer o mercado aqui na região. Até porque muitas vezes as empresas que vão contratar o crédito de carbono podem não contratar aqui da nossa região porque o desmatamento no entorno já é muito grande. E aí já neutraliza, né, o sequestro de carbono na região. A ideia da COP é justamente dar esses tipos de solução para a gente resolver a crise climática, ao mesmo tempo a gente, no caso, sociedade, né, enquanto todo, nós, para que possamos pensar em formas de integrar as regiões, né, nos termos dessa preocupação, porque para a maioria da população a ideia de crise climática ainda não está próxima dela, né, ela não consegue perceber, por mais que a temperatura tenha aumentado, por mais que tenha havido mais seca nesse ano, enfim. O governo do estado ele tem mostrado, de certa forma, um avanço aí em receber a COP30, o evento, mas ao mesmo tempo o que nós percebemos é uma certa dificuldade de trazer esse debate para as regiões, né? Então, assim, pensar a nossa região aqui, sudeste do Pará, a região que tem, né, a região de Carajás, como que nós podemos pensar, qual é o papel da nossa região, o que nós temos que aprender em termos de processo aí em relação às mudanças climáticas para a COP30 que vai acontecer em novembro do ano que vem em Belém, né? Quais são as soluções que nós podemos chegar? Então, assim, o que é preciso é a gente, de certa forma, perceber que nós estamos num processo de receber a COP30, não é só Belém, né? E talvez os poderes públicos municipais tenham que tomar mais à frente em relação a esses processos, porque se não chega em novembro do ano que vem, a gente vai continuar muito distante das discussões e talvez a gente não consiga, né, trazer muitos benefícios aqui para a nossa região. Tanto as agências de fomento a nível federal e a nível estadual têm incentivado os pesquisadores, né, os professores, alunos, de que nós precisamos discutir crise climática. Dentro da universidade, a percepção é que cada vez mais os estudos têm que ser feitos em conjunto com outros pesquisadores, de forma interdisciplinar, em conjunto com outras instituições, né, para captar da melhor forma possível os diagnósticos em relação a esses processos climáticos, mas ao mesmo tempo nós precisamos estar junto com a sociedade para justificar para a sociedade porque nós estamos pesquisando isso, né, para satisfazer em termos de problema que está sendo gerado já nas bacias hidrográficas, problemas que já estão sendo gerados em relação à recomposição do solo aqui na região, né, as médias pluviométricas, enfim. Tudo isso precisa ser colocado também para a sociedade como uma forma assim, olha, nós temos essa situação, nós precisamos solucionar conjuntamente. A universidade permanece sempre de portas abertas para tentar encontrar essas soluções.